Nossas Bíblias, em Gênesis 7, do 1 ao 7, e também o verso 16. Glória a Deus. Deus vai falar conosco nessa noite. Glória a Jesus. Gênesis 7, do 1 ao 7, e também o verso 16. Vocês vão encontrar? Amém? Então vamos ler. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e cada casal de espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves, de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre toda a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Verso de número 16. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Vou repetir essa última frase aqui. Então o Senhor fechou a porta. Você não volta para cá, me abençoa? Senhor Deus, meu Pai, quero agradecer ao Senhor pela palavra que foi lida nessa noite. Pai, fala ao meu coração e também ao coração do seu povo. De mim, você sabe que eu não tenho nada, Pai, mas o Senhor vai falar conosco nessa noite. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Puder sentar? Vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Irmãos, eu botei um tema nessa palavra. Eu coloquei o tema entre na arca. É um convite para sobreviver à ira de Deus. Nós vivemos num tempo, queridos, onde se fala muito do amor de Deus, onde se fala bastante de Deus. Ele é amor de verdade. É a pura essência do amor, é o amor divino. Mas pouco se é falado, até mesmo por medo de perder frequentadores da igreja, perder membros, pouco se é falado sobre a ira de Deus que está por ser derramada. Nos dias de Noé não foi diferente. As pessoas estavam vivendo uma vida dada ao pecado, uma vida dada a fazer coisas que desagradavam extremamente ao Senhor, uma vida completamente afastada de Deus. As pessoas estavam vivendo como se Deus nem existisse. E Deus então acha um homem, e que eu acho lindo, e eu vou repetir isso várias vezes na mensagem. Ele acha um homem com um coração bom, um coração puro, uma terra tão fértil, que Deus fala com Noé. E durante mais de 100 anos, Noé passa construindo a arca. Alguns falam em 120 anos, outros falam um pouco menos. Eu faço uma média de 100 anos, para mais de 100 anos, construindo um barco num local desértico. Construindo aquele enorme barco, as dimensões que Deus deu para ele,
certinha para ele construir aquela arca. E aquela arca era uma forma de escapar da ira de Deus. Era uma forma de reconhecer que eram pecadores e entrar na arca e escapar da ira do Senhor. Porque ela viria sobre a terra. E aquele homem, ele passou por mais de 100 anos pregando que a ira de Deus viria sobre a terra, que iria acabar o mundo todo em água. Aquele homem passa 100 anos de sua vida dedicado ao trabalho árduo, debaixo de um sol desértico ali, construindo aquela arca. E detalhe, meus irmãos, prestem atenção neste detalhe. Deus falou com Noé uma única vez. Deus não precisou ficar pregando repetidas vezes para Noé. Deus falou uma única vez com Noé. Foi uma única vez, foi o suficiente para que ele ouvisse a voz do Senhor, para que ele entendesse a voz do Senhor, para que ele temesse a voz do Senhor, para que ele se rendesse ao Senhor, para que ele trabalhasse incansavelmente para o Senhor, para que ele alcançasse salvação vinda do Senhor e da parte de Deus. Deus não precisou ficar falando, tem que fazer a arca, Noé. Aí ele ia lá, botava um prego, sei lá, ou uma cola, uma madeira, colocava no lugar, e depois ele largava para lá. Aí daqui a pouco, Noé, você esqueceu, agora continua a arca. Aí ele ia, tá bom, Noé, vai vir a ira sobre a terra, Noé. Tinha me esquecido, deixa eu voltar lá. Não foi isso que aconteceu. Eu acho lindo isso. Deus falou uma única vez com Noé. Uma única vez foi suficiente. As pessoas escarneciam de Noé, as pessoas debochavam de Noé, porque afinal de contas, no meio do local árido, um enorme barco sendo construído é uma coisa aos olhos humanos, aos olhos carnais, coisa de maluco, coisa de doido. Mas ele estava obedecendo e fazendo aquilo que o Senhor tinha dado como direção para a vida de Noé. Obediente, incansável, trabalhou incansavelmente. Irmãos, a impiedade na época de Noé, as pessoas eram malvadas nos seus pensamentos, eram malvadas em suas decisões. Basta ler, sabe, todo o texto. Era malvado em seu tratamento para com o próximo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus criou o mundo, Ele entregou todos os seres desse mundo para que a gente subjugasse. Pode ser a maior baleia do mundo. O homem tem o poder de ferir aquela baleia, de matar e de subjugar ela, ou de prender num aquário gigante. Pode ser o leão mais feroz do mundo, que o homem tem o poder de capturar e prender aquele bicho, ou até mesmo de fazer o mal, de matar aquele bicho. Deus só não mandou o homem subjugar outro homem. Deus não mandou que fôssemos dominadores sobre outras pessoas. Isso é um pecado aos olhos de Deus gigantesco. Muita gente usando da posição que tem, isso eu falo em todas as áreas, usando da posição social, da posição política, da posição religiosa, para subjugar pessoas. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus lhes repreenda, porque Deus não botou homens para ser subjugados a outros homens. Isso é pecado aos olhos do Senhor. Nessa época existia isso. E esse mau cheiro do pecado estava cada vez mais chegando às narinas de Deus. E Deus tinha que tomar uma providência, Ele queria tomar uma providência. Ele chamou alguém que ia estar a serviço de Deus aqui na terra. Que ia ouvir a voz dEle e ia obedecer. Por quantas vezes, irmãos, nós temos pregado a palavra de Deus, nós estamos anunciando a palavra de Deus, nós temos anunciado que Jesus vai voltar, que Jesus é um plano melhor para a tua vida, que Jesus tem um plano melhor para você. Temos anunciado Jesus aos quatro cantos. Você tem ouvido falar de Jesus na televisão?
repente no púlpito e não toma uma decisão. Por quê? Quer perecer? Porque um dia a porta da arca vai se fechar. Um dia a porta da arca vai se fechar. No verso 16, está ali dizendo que o próprio Deus fechou a porta da arca. Foi o próprio Deus que fechou a porta da arca. Ainda que Noé sentisse pena daquelas pessoas e quisesse abrir a porta para que elas entrassem, o próprio Deus fechou a porta da arca. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém abre, irmãos. Ninguém abre. Outra coisa, outra peculiaridade. Noé constrói a arca, mas não coloca um leme, porque quem é que é aquela arca? É o próprio Deus. O caminho da salvação, quem dá é o próprio Deus para nós. Há quanto tempo você tem ouvido falar da palavra de Deus? Há quanto tempo tem derramado a palavra de Deus sobre a tua vida? E a gente vai empurrando com a barriga, como na época de Noé, que é empurrando com a barriga. A graça de Deus, irmãos, ela nos é oferecida antes do julgamento. Isso está sendo oferecido para você nessa noite. Para você que está me assistindo, pode ser noite, dia ou tarde, eu não sei que momento você está assistindo através das redes sociais, mas é noite aqui no Rio de Janeiro. A graça de Deus, ela vem oferecida antes do julgamento. Está sendo oferecido nessa noite a você a graça de Deus, porque haverá um dia em que o julgamento de Deus virá. Mas eu tinha morrido, vai vir para todos. Ninguém escapará do julgamento de Deus, ninguém vai escapar do juízo de Deus. Tem pessoas que falam que todos os caminhos levam a Deus. Eu já disse isso aqui antes e continuo dizendo, é a maior verdade que existe, que todos os caminhos levam a Deus. Que coisa verdadeira! Não sei quem foi que inspirou isso, mas todos os caminhos levam a Deus, sim. É a mais pura verdade. Porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então todos os caminhos levam a Deus, mas você pode escolher se você quer chegar até Deus como filho ou como um réu. Porque o único caminho para chegar a Deus como filho é através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Entregando a vida ao Senhor, entregando a vida ao Senhor Jesus. Os outros caminhos vão fazer que você chegue a Deus também, como réu. Para ser vítima não, né? Porque está sendo pregada a graça antes. Ninguém, no dia daquele julgamento, vai ser uma vítima. Ninguém. Todos os condenados ali serão condenados sabendo por que foram condenados. Saberão por que vão pagar por toda a eternidade. Um fogo que queima espírito, irmãos, pensa numa coisa dessa. Ranger de dente. Jesus, ele fala, ele coloca assim, para dar uma dimensão para a gente de quão ruim e horrível é o inferno e, consequentemente, um lago de fogo ardente, depois do julgamento final de Deus. E a gente fica como se estivesse anestesiado. Mas não é, não. Não é, Deus falou com ele uma única vez. 100 anos de trabalho, construindo a arca. 100 anos, homem, carregando madeira pesada. Noé, ele é convidado a entrar na arca. Ele entra na arca. Noé ouviu a Deus uma única vez. A salvação dele foi mediante o quê? A fé dele. Porque imagina, você ouve um Deus falar com você, um ser falar contigo, e você vai dedicar 100 anos da tua vida construindo algo e pregando o arrependimento das pessoas. E ele ouviu uma única vez. Então, a salvação dele foi mediante a fé. Ele teve fé no Senhor o suficiente para construir aquela arca, de pregar também para as pessoas. Todos que se afogaram no dilúvio, ninguém era inocente. Foi anunciado para eles a ira de Deus. Noé foi salvo da ira de Deus pela obediência. Eu sempre costumo dizer uma coisa aqui: onde a nossa fé não alcança, a obediência conquista. De repente, em alguns momentos, até
pode ter titubeado um pouquinho na fé, mas ele continua sendo obediente a Deus. E conquistou a salvação. Foi um convite também para a família, porque Noé, ele não foi salvo sozinho. Ao entrar na arca, ele entrou com seus filhos, com a sua esposa, com seus filhos e com as suas noras. Eles deram crédito. Às vezes a gente não sabe, a gente só pode conjecturar, mas Noé se salvou. E junto com ele levou toda a família dele. Vou falar uma coisa para você: é noite de salvação para você, é noite de salvação para a tua família, é noite de salvação para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu filho, para a tua filha. Basta que você tome uma decisão, basta que você se entregue a Jesus, sabe? Entre na arca, você e toda a sua família. E qual é a arca dos dias de hoje, pastor? Jesus. A porta da arca, a graça de Jesus, que foi dada por nós, por intermédio da sua morte na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pela sua morte na cruz, ele nos garantiu para todos vida eterna. Basta que a gente dê um passo de fé em direção a Ele, sabe? Entreguemos nossas vidas ao Senhor, arrependidos. Falemos para Ele: Senhor, a minha vida, o Senhor sabe como é que está. Não adianta fazer aquelas orações, oh, Santíssimo, oh meu Deus, e tal. Não, fala do jeito que você sabe falar. Deus, a minha vida está arrebentada. Eu estou agarrado em um monte de coisa aí, mas o Senhor, eu não quero saber como vai ficar não. O Senhor resolve aí para mim, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Nos procure. Procure um dos obreiros da igreja depois do culto. Sabe, pode me procurar aqui, como eu sempre falo, nós somos acessíveis, irmãos. Né? Tem até a sala aqui para sair no gabinete ali, mas a gente sempre que acaba o culto, a gente permanece um pouco aqui. Sabe, aqui não tem pastor que acaba culto e vai para camarim, não. Pastor aqui acaba culto e vai para as ovelhas. Nessa igreja, pastor acaba culto e vai para as ovelhas. A gente é acessível. Pode chegar até mim, a pastora, pode chegar os diáconos aqui. Todos nós somos acessíveis. Olha, eu senti que Deus falou comigo. Eu senti que a minha hora é agora. Eu senti que eu vou entregar a minha vida para Ele. Sabe? Irmãos, eu nunca vi quem entregou a vida para Jesus de verdade, arrependido de ter entregado a vida para Jesus. Só se arrepende de ter entregado a vida para Jesus quem não entregou verdadeiramente, mas quem entrega de verdade mesmo. Não se arrepende, irmãos. De repente você, por algum motivo, sabe, ficou fraco na fé, foi se afastando. Hoje é noite também de reconciliação com o Senhor. Jesus te ama, Jesus continua te amando do mesmo jeito. Sabe, Jesus não ama mais uns do que outros, não. Jesus ama todos. E Ele tem um plano melhor para você, para a sua vida, para a sua família. Entregue a sua vida para Ele nessa noite. A porta da graça está aberta, como nos tempos de Noé. A porta da arca ainda está aberta. A arca já está quase pronta. Se já não estiver pronta, mas a porta ainda está aberta. Entregue a sua vida para Ele enquanto há tempo. E depois que partirmos, não tem mais como. Não, mas eu tenho um jeitinho lá depois que a gente morrer. Depois que morrer, não tem mais como. Não tem arrependimento mais. Então que nossas escolhas possam ser feitas agora. Para que a gente possa, por amor a Jesus, não por medo da ira de Deus, mas ela virá, e é uma verdade. A ira de Deus será derramada sobre todos os homens que não quiseram receber o sacrifício de Jesus. Mas Deus, Ele te ama. Deus é amor. E eu falo para você, não quero que você siga Jesus por medo. Você tem que seguir Jesus por amor a Ele, por tudo que Ele fez por você, pela caminhada. Jesus vai caminhar contigo. Você vai ter dias alegres, vai ter dias tristes. Eu estava pensando com os obreiros aqui no início do culto. Vai ter dias alegres, vão ter dias tristes, vão ter dias de muito medo, vão ter dias de muito encorajamento, vão ter dias de muita alegria, vão ter dias de muita lágrima. Mas o mais lindo disso tudo é que em todos esses dias o Senhor é conosco. Ele está ao nosso lado, nos sustentando. E é por isso que nós amamos a Ele.
De repente, sabe, são tantas coisinhas, né? Que o inimigo às vezes coloca, às vezes para a gente ir se afastando do Senhor. É muito a gente se achegar a Deus. Vamos voltar, Jesus continua no mesmo lugar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o amor dele por você não mudou e jamais mudará. Você que está me assistindo, se você quer reconhecer Jesus como seu único e suficiente. Suficiente por quê? Porque não precisa de mais nada. É só Jesus mesmo, o único e suficiente Salvador. Faça uma oração, sabe? Entre em contato conosco, através do Facebook da igreja, através do YouTube da igreja. A gente vai dar um jeito de estar entrando em contato com você, de estar falando mais de Jesus para você, de estar te explicando melhor, tá bom? Então reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não importa em que local do Brasil você esteja, não importa em que local do planeta você esteja assistindo, reconheça Jesus, nos procure, digite uma mensagem e a gente vai entrar em contato com você. Tá bom? Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele continue falando em cada coração. Que o Espírito Santo de Deus possa despertar dentro de cada coração o que despertou no coração de Noé, que ouviu uma única vez, pastor, para que ele trabalhasse mais de 100 anos e proclamasse a ira do Senhor, que o arrependimento proclamasse por mais de 100 anos, por ouvir uma única vez. Quantas vezes a gente vai ter que ouvir, irmãos? De boa. Quantas vezes a gente precisa ouvir para que a gente tome um jeito, para que a gente se torne Noés, para que a gente, sabe, nos tornemos Noés? Precisa ouvir quantas vezes? 50, 100, 200 vezes? Deus tem falado conosco. Deus tem falado ao seu coração. Deus tem falado ao meu coração, ao seu, aos nossos corações. Em nome de Jesus. O Espírito Santo possa completar, o Espírito Santo possa continuar falando, transmitindo essa mensagem a você. O Espírito Santo possa, no decorrer da semana, ele possa continuar falando no teu coração, que você possa reconhecer verdadeiramente o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos aplaudir ao Senhor com muita alegria. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.